Olá, como vai você? Estou aqui novamente, eu sou Viviane Guimarães, fundadora da Escola de Relacionamentos Feliz para Sempre, 3 pontinhos. E hoje, mais uma vez, nós vamos continuar falando sobre esse tema, esse assunto tão complicado que são as mentiras. Então, no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre as mentiras por amor. Aquelas mentirinhas nossas do dia a dia, aquelas pequenas omissões, e a gente refletiu um pouco o quanto isso é prejudicial para a nossa vida. Já nesse, nós vamos falar um pouco, aprofundar um pouco mais sobre as mentiras mais graves. Sabe aquelas pessoas mentirosas? Muita gente me pediu para falar sobre esse assunto, para abordar o que acontece que algumas pessoas necessitam e acabam que estão sempre mentindo sem parar. Então vamos avaliar um pouco sobre isso. Primeiro ponto. Se você é uma pessoa que mente, que engana, que está o tempo todo inventando situações para enganar o outro, para se dar bem, saiba que mais cedo ou mais tarde isso não vai dar certo. Como diziam os nossos avós, mentira sempre tem pernas curtas. E lembra de uma coisa, eu sempre falei muito isso com os meus filhos, eduquei eles muito pensando nisso. Uma verdade, por mais doída e sofrida que seja, ela traz possibilidades de crescimento e de recuperação. Agora, uma mentira, quando ela é descoberta, ela destrói e arrasa com tudo. Então, pense sobre isso antes da gente começar. E se realmente você tem esse comportamento de mentir sempre para enganar por desamor, então já procure uma ajuda. E aí a gente já entra no segundo ponto das mentiras, que é muito importante a gente refletir. Gente, existem já estudos, existem já alguns psiquiatras que trabalham com isso, que é o quê? A mentira patológica. A mentira como um transtorno. Existem pessoas, os estudos estão acontecendo, ainda não está classificado no manual de doenças como o CID, o DSM, mas o que acontece? Existem pessoas que têm uma necessidade patológica de mentir. Se você convive com uma pessoa assim, aí já é uma busca de uma ajuda profissional. Realmente você tem que buscar um psicólogo, você tem que buscar um psiquiatra para tentar ver e entender o que está acontecendo, que essa pessoa foi desenvolvendo essa necessidade patológica de estar sempre mentindo. Então vamos diferenciar um mentiroso daquela pessoa que realmente já tem um transtorno de mentiras patológicas, tá bom? Então preste bastante atenção nisso. Porque às vezes é só um comportamento que acontece vez ou outra e a gente vai refletir para entender o que acontece, ok? Então vamos lá. Para a gente refletir sobre essas mentiras mais graves e eu te dar um porquê que pode estar acontecendo essa mentira na sua vida, eu vou te contar um caso que eu atendi no meu consultório. Então, comecei a trabalhar com uma adolescente de 11 anos na época. E a queixa dos pais trouxeram para mim era justamente o quê? Ela mentia muito. Nunca ela falava a verdade, ela falava que ia para um lugar e ia para o outro, mentia que estava na escola e ia para outro. Enfim, vocês também entendem como que é o comportamento do adolescente. Mas o que me chamou a atenção nesse caso? As mentiras dela aconteciam sem parar. E quando eu comecei a trabalhar com ela e conquistei a confiança dela e ela começou a me contar as verdades dela que estavam lá, eu comecei a entender o que acontecia com ela. Na casa, com os pais, tudo que ela falava não era aceito. Tudo que ela acreditava, que ela buscava, que ela desejava, não era admitido e nem conversado para explicar, olha filha, isso não dá certo por isso, por isso, por isso. Não era agido dessa forma lá. Era só assim, cala a boca que você vai apanhar, não é assim que é assim que funciona, e não é isso, e é castigo, e era só broncas e broncas e broncas. Então o que essa menina foi fazendo? Ela foi se fechando no mundo dela e deixando de conversar com esses pais, deixando de falar das suas verdades. Por quê? Porque as verdades dela nunca eram aceitas por eles. Então ela criou verdades, verdades para amenizar, né? E para conseguir sobreviver, ela criou aquelas verdades só para agradar a eles, para ser aceita por eles, mas na verdade eram mentiras. Então, o que eu quero que você reflita sobre isso? Na sua vida, na sua relação, se existe uma pessoa que está sempre mentindo para você, a pergunta que eu te faço é: existe espaço para a verdade na sua relação com essa pessoa?
Você aceita de verdade essa pessoa do jeito que ela é, com as falhas dela, com a forma dela de pensar que você não concorda de jeito nenhum, mas você está aberto para discutir, para conversar, ou é você daquele que realmente já não aceito, não admito? Porque vocês entenderam, muitas vezes as nossas mentiras, essas mentiras enganosas e maldosas, na verdade, elas refletem simplesmente nossa incapacidade de enfrentar as verdades. Como a gente não tem capacidade para aceitar a verdade do outro e o outro não tem capacidade para impor a sua verdade sobre nós, aí a gente é melhor mentir. A gente acaba optando pela mentira. E, gente, isso é sério. No consultório, eu já atendi inúmeros casais que era exatamente isso que estava acontecendo. Quando a queixa de um era, não, porque ele mente demais, porque ela mente demais, o que estava acontecendo era justamente isso. Não tinha espaço para a verdade naquela relação. Não tinha espaço para ser como era, para ser aceito como era, para gostar do que gostava. Por exemplo, os homens mentiam que estavam trabalhando, estavam indo para o futebol ou indo tomar uma cerveja com os amigos. Por quê? Porque não tinha espaço para ser aceito, aquele comportamento que era uma coisa que era bom para eles. Agora, é claro, gente, que tudo tem sua dose, sua medida, né? Não, as mentiras que são maldosas mesmo, para aprontar, para sair e para fazer coisas erradas, eu não estou discutindo disso. Eu estou discutindo a questão do quê? Existe espaço para a verdade na sua relação? Você tem aceitado essa pessoa como ela é na sua vida? E você, que às vezes mente porque se sente não aceito, sente que o outro não aceita as suas verdades, você acha realmente que esse é o melhor caminho? Omitir quem você é, né? Na verdade é aquela história, o desamor é por você mesmo primeiro. É você que está usando máscaras que vão impedir a sua verdade, a sua essência, e com certeza isso vai gerar adoecimento. Entendem? Tudo aquilo que a gente deixa de falar que é nosso, que é puro, que é verdadeiro nosso, se a gente tampar, vai gerar adoecimento. Adoecimento na mente e no corpo, porque os dois estão sempre juntos. Então, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês com esse vídeo, com esse post que já está lá no blog também. Você já pode entrar lá no felizesparasempre3pontinhos.com e ler sobre isso e refletir bastante, né? Realmente está existindo espaço para encarar as verdades no seu relacionamento, ou se não tem espaço, as mentiras vão surgir, né? Então, fiquem com isso, prestem atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!